Gente, bom dia a todos. Um prazer estar aqui na nossa sessão especial da SBE, Políticas Sociais Pós-Covid. Eu sou André Portela, professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós temos a apresentação de 3 trabalhos, 3 propostas para as políticas sociais do Brasil pós-Covid. Temos aqui o Vinícius Botelho, do FGV IBRE, o professor Ricardo Paes de Barros, do INSPER, o professor Sérgio Fipo, do INSPER, e o economista Pedro Olinto, do Banco Mundial. Nós iremos proceder da seguinte maneira: cada apresentador terá 20 minutos para apresentar, e depois daremos 10 minutos ao comentador Pedro Olinto para fazer os comentários. Retornamos em torno de 5 minutos em total para os apresentadores, e aí abrimos para perguntas, comentários, etc. para todos, tá bom? Muito obrigado a todos por estar aqui, e agradecer agora formalmente os nossos apresentadores e comentador por essa sessão. Vamos começar com o Vinícius. Por favor, Vinícius, 20 minutos. Okay. Obrigado, André, pelo convite. É uma honra estar aqui junto com o Ricardo Paes de Barros, com o Sérgio Firpo e o Pedro Olinto, debatendo as propostas de reformulação da área social no Brasil. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Vocês já devem estar vendo os meus slides a respeito do Programa de Responsabilidade Social. Essa é uma proposta que nós elaboramos para o Centro de Debate Políticas Públicas. Foi um conjunto de trabalho entre eu, Fernando Veloso, Marcos Mendes, Anaíne Machado e Ana Paula Berson, em que a gente tinha o desafio de tentar oferecer para o debate público uma proposta de reformulação dos programas sociais que fizesse frente às necessidades de reformulação do sistema no pós-pandemia. Então, para abrir com a nossa motivação, a gente identificou, a pandemia escancarou uma realidade que já era conhecida, de que nós temos 2 universos de política pública dentro do Brasil. A gente tem a política assistencial, cuidando da população de mais baixa renda, a gente tem uma política previdenciária, cuidando das pessoas que estão no mercado de trabalho formal, e entre esses 2 mundos a gente tem um vácuo, os trabalhadores informais, especialmente de baixa renda. Esse vácuo ele já foi identificado há muito tempo no Brasil, e várias políticas públicas elas foram tentadas ao longo dos últimos anos com o objetivo de suprir esse vácuo. Tem 2 jeitos de fazer isso: ou você aumenta o escopo de atuação da Previdência Social para pegar esse público, ou você amplia a assistência social. Tipicamente, o que foi tentado foi essa expansão da Previdência Social, criando regimes simplificados de contribuição previdenciária. O que foi tentado, por exemplo, no caso do microempreendedor individual, foi tentado com a criação do Instituto do Contribuinte Individual, o contribuinte facultativo de baixa renda, e foi tentado. Acho que o Vinícius caiu, né? Acho que sim, ele travou, né? Lara, veja, tenta falar com ele. Se for demorar muito, a gente inverte a ordem, então. Ele não caiu porque continua compartilhando a tela dele, ele aparece aqui na lista. Vou mandar um WhatsApp para ele. Eu acho que agora ele caiu. Agora caiu, Acho que podemos seguir com outro, então. Então... ele voltou. Segue com... Ele voltou? Vinícius. Ele voltou aqui. Oi, Vinícius. Você está mudo, Vinícius. Vamos lá. Segue mudo, Pronto. Pronto. Aí. Apresentação. Bom, então a gente teve
essa necessidade de fazer... no meio da pandemia, a gente precisou instituir o auxílio emergencial, justamente para atender esse público, porque a rede de assistência social ela é mais plástica, ela tem uma capacidade de expansão mais rápida do que a rede previdenciária. Então, a gente tentou trabalhar uma proposta que expandisse o lado assistencial da oferta de políticas públicas, ressaltando o fato de que pobreza e volatilidade de renda são fenômenos que, embora tenham uma relação, são fenômenos naturalmente distintos. Os informais, muitas vezes, eles são capazes de geração de renda, mas de uma renda que é volátil, que não tem nenhum tipo de proteção. E, por outro lado, a população de mais baixa renda, que muitas vezes não tem condição de geração de rendimento suficiente para sair da pobreza, requer outro tipo de política pública. Então, essa é a nossa motivação principal. Olhando para o estado atual hoje da política social, a gente tem o Cadastro Único de Programas Sociais, que é onde se baseia toda a operação do programa Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda em termos de pessoas atendidas hoje no país, antes do auxílio emergencial, evidentemente. E nesse slide, a gente traz uma evidência que é bastante interessante de que se hoje todas as famílias elas declarassem seus rendimentos exatamente como a gente mede esses rendimentos na PNAD contínua, se os dados fossem iguais, a gente teria uma folha de pagamento do Bolsa Família da ordem de 10 bilhões de reais. No entanto, se todos os rendimentos informais do Cadastro Único fossem ignorados, hoje no Cadastro Único as famílias declaram rendimentos formais e informais, é a única base de dados onde rendimentos informais podem ser declarados. Se, por outro lado, as famílias elas não declarassem nenhum rendimento no Cadastro Único, a gente teria uma folha de pagamento aí por volta de 50 bilhões de reais. O Bolsa Família está exatamente no meio desses dois extremos. Ou seja, as famílias elas não manipulam completamente o jogo, mas existe uma diferença de dados, existe alguma evidência de subdeclaração de renda nos dados do Cadastro Único. Essa subdeclaração de renda, outra mensagem desse slide, ela se dá mais na quantidade de famílias beneficiárias do que no valor do benefício. Se a gente olhar que a bolinha verde é o valor efetivo, é o valor real da folha de pagamento do Bolsa Família, de 2019, 13,8 milhões de famílias beneficiárias, benefício médio de R$ 192, folha de pagamento de 31 bilhões. Do lado esquerdo dessa linha azul, lado esquerdo de quem vê a tela, a gente tem os parâmetros do programa se ele fosse operado exatamente como os dados da PNAD contínua de 2019 mostram. Então, a gente teria 5,3 milhões de famílias beneficiárias, R$ 187 de benefício médio e 11,8 bilhões de reais de folha de pagamento. Percebam, então, que o valor oficial do benefício médio ele é muito próximo do valor que seria prime, vamos dizer assim, de benefícios médios segundo os dados da PNAD contínua. Essa subdeclaração, quer dizer, a diferença entre 11 bi e 31 bi, ela se dá essencialmente no número de famílias beneficiárias. Ou seja, é como se as famílias tivessem uma demanda por serem incluídas em algum programa social, não necessariamente para manipular o sistema de forma a maximizar o valor dos benefícios recebidos. A gente desenhou a proposta com base em princípios de melhorar a gestão daquilo que já existe, neutralidade fiscal, ou seja, identificando a origem dos recursos para a implantação do programa, viabilidade, quer dizer, não dá, a gente se pôs restrições de natureza, inclusive operacional, como é que coloca esse negócio para rodar amanhã, qual a escala que esse programa pode ser implementado, fazendo inovações, mas ao mesmo tempo reconhecendo que tem uma série de experiências de sucesso. O Brasil hoje, na comparação internacional, já é um dos países que está, se a gente olhar o Safety Nets Report do Banco Mundial, tanto 2015 como 2018, o Brasil está sempre em umas posições relativamente elevadas em capacidade de focalização de benefício na população de baixa renda, entre os 20% mais pobres e os 40% mais pobres. Então, a gente tem uma série de experiências de sucesso no Brasil, a ideia é aproveitar isso para fazer uma atuação incremental, quer dizer, melhorar aquilo que realmente tem espaço para ser melhorado, zerando pobreza, emancipando famílias vulneráveis da condição de pobreza e, ao mesmo tempo, oferecendo proteção para as famílias que têm rendimento informal. Com isso, a gente desenhou uma proposta que tem 5 eixos.
a transferência de renda, 2 programas de poupança, uma linha de desenvolvimento infantil e melhorias do cadastro único. No geral, a gente está propondo um programa que nos seus 3 principais benefícios, renda mínima, que é uma transferência de renda, seria um substituto do Bolsa Família, Seguro Família, que é uma poupança voltada para as famílias de baixa renda, mais educação, que é um outro programa de poupança, a gente juntar todos esses três benefícios, a gente está falando em 18 milhões de famílias beneficiárias, 18,4 usando os dados do Cadastro Único de 2018, publicamente disponíveis. O programa de renda mínima, ele vai ter um benefício médio maior que hoje do Bolsa Família, de R$ 230 mensais, mas ele aumenta a focalização do programa, ele foca mais nas famílias de mais baixa renda. Enquanto que a poupança Seguro Família, ela é voltada para um público mais amplo, de trabalhadores informais, e a poupança mais educação, ela é voltada para jovens que estejam em idade escolar e terminem o ensino médio. Falando rapidamente da proposta de renda mínima, a ideia é unificar os benefícios financeiros do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família hoje é composto de 4 benefícios: básico, variável jovem e benefício de superação da extrema pobreza. Tem fragmentação e sobreposição entre eles. Quer dizer, alguns benefícios são muito similares a outros e têm regras diferentes, ou seja, tem fragmentação e eles se sobrepõem. Benefício básico de superação da extrema pobreza, por exemplo, tem o mesmo objetivo: combater pobreza, tem fórmula de cálculo e estrutura diferente e efetividade diferente. A ideia é fazer uma unificação desses benefícios em um novo benefício que completa a renda familiar até R$ 125 per capita, mas descontando a renda do trabalho num percentual inferior ao que se desconta hoje, que é 100%. Hoje, no benefício de superação da extrema pobreza, cada R$1 a mais de renda gera R$1 de redução do valor do benefício. Aqui, cada R$1 a mais de renda geraria, para a renda do trabalho, 80 centavos de redução do valor do benefício, para a renda de outras fontes, 100% de desconto. Eu estou falando de benefícios previdenciários, outros tipos de benefício que a família pode ter direito. Todas as condicionalidades do programa seriam mantidas e a gente teria uma dinâmica nesse quesito de condicionalidade muito próxima do programa Bolsa Família hoje, mas ampliando a estrutura de apoio educacional dos jovens de baixa renda. Do lado da poupança Seguro Família, a proposta é que a gente ofereça uma espécie de nudge de poupança precaucional para as famílias que declararam renda no cadastro único. Toda política social hoje, toda política assistencial, ela é voltada, ela é desenhada de forma que quanto menor a renda declarada no cadastro único, mais as famílias ganham. Então, mesmo os programas de inclusão produtiva, quando foram desenhados, muitos deles eram focados exclusivamente no público em extrema pobreza ou no público em pobreza. Aqui, a gente está tentando dar um passo além em tentar oferecer programas, políticas sociais, que sejam voltadas para as famílias que declaram algum tipo de rendimento dentro do cadastro único. Nesse sentido, a ideia é oferecer essa poupança precaucional. Então, uma família que declara uma renda do trabalho formal ou informal, para não gerar nenhum incentivo à informalidade, a família que declara algum tipo de rendimento informal, ela recebe uma poupança. No caso aqui, pode chegar a 15% do rendimento do trabalho declarado dela. E essa poupança, ela é sacada quando a renda da família cai. Então, a gente tem hoje um conjunto grande de famílias que já declaram algum tipo de renda dentro do cadastro único, que, de uma certa forma, elas abrem mão do recebimento de um benefício social quando essa renda é informal, que essa renda não teria fonte de checagem já hoje. E a ideia com esse programa é a gente oferecer alguma proteção para essas famílias no momento em que a renda delas cai, ou seja, a gente diminuir o custo de compliance das famílias que estão no cadastro único. Com isso, a gente consegue atender um universo de famílias bem maior do que é hoje. O valor depositado mensalmente pela poupança Seguro Família ele é menor do que o valor médio da transferência de renda, o que nos permite atender um universo muito maior de famílias aí com rendas até R$ 780 per capita aproximadamente. O que requeriria uma expansão do cadastro único de programas sociais nos permitiria ter uma porta giratória de programas sociais. De modo que, se a gente olhar a estrutura dos benefícios conforme a renda per capita antes do benefício ela evolui, que está no eixo X, a gente tem os valores per capita do benefício no eixo Y. Aqui, em laranja, a gente tem o valor da transferência de renda, em azul tem o depósito mensal de poupança.
tudo per capita. Então, vocês percebem que se a gente somar essas duas linhas, a gente vai ter uma transição aí suave, uma saída bem suave das famílias que estão em situação de pobreza da estrutura de proteção social. Então, para dar exemplos rápidos, aqui hoje no programa Bolsa Família você tem, como eu mencionei, vários benefícios interagindo. Um caso típico aqui de uma família de 3 pessoas, uma mãe com renda do trabalho de R$90 mensais e 2 crianças, teria um aumento no valor dos seus benefícios aí da casa de 70% quando a gente olhar o valor que ela teria com renda mínima e, inclusive, com o Seguro Família versus o que ela tem hoje no programa Bolsa Família. O que vale também, especialmente para famílias cujo rendimento caia. Vocês percebem que aqui uma situação em que a mesma família, mas com rendimento do trabalho de R$450 mensais, portanto 150 per capita, que tem uma queda depois de 2 anos para 120 mensais, portanto 40 per capita, é uma situação em que a família ela recebia um pouco menos do que receberia hoje com os R$450 mensais de renda, mas depois tem uma compensação nisso, ou seja, a gente cria um colchão capaz de absorver choques de renda significativos dentro dessa proposta. Falando rapidamente do Mais Educação e da parte de desenvolvimento infantil, a ideia desse programa Mais Educação é oferecer, por um lado, apoio, bolsa de estudos e mentoria para jovens beneficiários do programa de renda mínima que sejam de alto desempenho em Olimpíadas Científicas. A gente tem um case, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que mais de 1.000 estudantes do programa Bolsa Família ganharam medalha nessa Olimpíada ao longo dos últimos 10 anos. Evidentemente que ganhar medalha numa Olimpíada dessa significa vencer alguns milhões de competidores no mesmo nível série. Esse programa poderia até ser expandido para um público maior do que esse, mas a ideia é começar com um programa de mentoria, bolsa de iniciação científica para jovens que estejam no ensino fundamental, em modelo similar, mas acelerado, com mais recurso do que o que tem hoje. O BMEP já oferece algum apoio nessa natureza. A ideia seria expandir isso e focalizar isso nos beneficiários de mais baixa renda e também oferecer uma poupança de R$20 mensais para os jovens beneficiários do renda mínima não invadirem o ensino médio. A ideia é do primeiro ano do fundamental, terceiro ano do ensino médio, esse valor é depositado, enquanto a família beneficiária do renda mínima ela recebe os depósitos. E, independentemente de a família ser beneficiária do renda mínima ou não, se o jovem completar o ensino médio, saca o dinheiro. Com isso, a gente consegue ter uma estrutura de pagamentos que pode chegar aí com juros de 2% ao ano, um juro bem conservador, um pouco mais de R$3.000 de valor de saque. A ideia disso é a ideia desse programa é reduzir a evasão no ensino médio, ao mesmo tempo em que a gente, com esse programa de bolsa de estudos e mentoria, pode melhorar, promover aí incentivar o alto desempenho em Olimpíadas, incentivar a educação e oferecer apoio para esses jovens. Em termos de desenvolvimento infantil, a gente reconhece que nem todos os problemas de desenvolvimento infantil são resolvidos com transferência de renda. Programas de estimulação, parentalidade são muito importantes. Nisso, o documentário, para quem ainda não viu, do Começo da Vida, que tem agora uma segunda versão, está no Netflix, tem muito da evidência científica a respeito da necessidade de estimulação infantil para a promoção do desenvolvimento, e a ideia é passar recursos para a expansão do programa Criança Feliz. Em termos de cadastramento, a ideia é unificar conceitos de família, rendimento, linha de pobreza. Cada programa social hoje tem conceitos diferentes do que é família, do que conta como renda ou não, do que conta como linha de pobreza ou não. E com isso, a gente, na nossa proposta, o cadastro único é a referência central dessas definições, passa a ser modularizado e universal, interoperando com todos os registros de renda formal. Então, como é que a gente financia isso? Salário família, bônus salarial e seguro-defeso. Aí tem um ponto importante da nossa proposta: a gente não está extinguindo programas que têm algumas avaliações até positivas, mas várias avaliações negativas, e jogando esse recurso na parte assistencial. Nós estamos propondo uma reformulação da estrutura de benefícios trabalhistas, só que com a lógica, a capacidade de geração de política pública de hoje. O objetivo do abono salarial, quando ele foi instituído, o objetivo do salário família era atingir os trabalhadores de mais baixa renda, mas o mais baixa renda que se chegava em 1963 e 1970 eram os trabalhadores formais de baixa renda. Com o cadastro único em 2001, essa realidade mudou. A gente consegue chegar no informal de baixa renda e consegue olhar não só salário, mas renda per capita, que é um conceito mais adequado para a gente olhar a vulnerabilidade social. Nesse sentido, a gente redesenha os benefícios de estrutura de natureza trabalhista para a oferta dessa espécie de seguro social simplificado.
Parte do diagnóstico aqui, esses programas hoje eles têm baixa capacidade de combater pobreza, então a ideia é a gente fazendo essa unificação de conceitos, passar a trabalhar o conceito de renda per capita e ancorar esses programas em qualquer tipo de rendimento do trabalho, independentemente de se tem origem formal ou informal, é aumentar a potência da política social, em parte para também combater pobreza, que a gente percebe que esses programas, nessa tabela, o único programa que tem um impacto significativo sobre as linhas de pobreza, em particular sobre as mais baixas, é de fato o programa Bolsa Família. Se você retirar o abono salarial, o salário família, os impactos sobre pobreza são bastante baixos. E com isso a gente tem, então, 57 bilhões de orçamento, 51 para benefícios, 6 para outros programas, a gente simulou uma proposta alternativa de 100 bilhões, a gente vai avaliar esse programa segundo as linhas internacionais de $1 a $3,20, e avaliar a cobertura de famílias que têm menos de 25% dos seus rendimentos protegidos pela formalidade entre as famílias 50% mais pobres do país. O que é isso? A pandemia mostrou para a gente que no estalar de dedos as famílias podem perder a maior parte dos seus rendimentos, isso porque o rendimento tem natureza informal. Nesse sentido, a gente está avaliando o programa olhando para famílias que têm pelo menos 75% do seu rendimento de origem informal. Com isso, a gente está olhando as famílias que podem cair na pobreza a qualquer momento. E analisando propostas alternativas de benefícios universais, universal infantil com e sem focalização, também auxílio emergencial e expansão do Bolsa Família. Com isso, a nossa proposta ela consegue eliminar entre 11% e 24% da pobreza atual, sem necessidade de mais orçamento, evidentemente usando o orçamento do abono salarial, do salário família dos outros programas, e ela tem uma cobertura muito maior por conta da poupança seguro família. Ela consegue atender essas famílias que estão em condição de vulnerabilidade. O que para 100 bilhões também se mantém. A gente conseguiria, com 100 bilhões, ainda eliminar quase 16% da pobreza que permaneceria, mesmo com a estrutura de proteção social atual ampliada. Com isso, as conclusões. O programa ele tem uma boa combinação entre cobertura e capacidade de combate à pobreza, e os resultados ficam ainda melhores conforme o orçamento do programa se amplia. Nesse sentido, ele parece ser uma proposta interessante para se considerar no debate. E com isso eu finalizo. Espero que no meu cronômetro dê no tempo. Tá ótimo, Vinícius, muito obrigado. Certamente vão ter muitas perguntas aí, esclarecimentos, é uma proposta bastante abrangente. Vamos passar já, então, a palavra para Ricardo Paz de Barros, fazer a apresentação, os 20 minutos dele. Por favor, PB. Obrigado, André. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, o que eu vou falar aqui é um programa que, em certo sentido, está muito relacionado com o que o Vinícius... Quer dizer, um pedacinho do que o Vinícius apresentou, que tem a ver com o programa que ele estava propondo de poupança, né? O que eu vou apresentar aqui é um programa, é um fundo de garantia do MEI, né? Quer dizer, por alguns anos aí, o André tem provocado a dessa e a gente tem conversado bastante sobre como que a gente podia fazer um FGTS e um abono salarial para o MEI, né? E sempre a nossa dificuldade era que o trabalhador formal ele tem um emprego que, na verdade, é uma âncora, e você sabe quando ele perdeu o emprego, quando ele não perdeu o emprego, e etc. E a gente sempre achou que, para fazer isso para o MEI, a gente não tinha uma âncora, até que, conversando um outro dia, a gente percebeu que o próprio FGTS é a âncora, né? Então, o próprio fundo que você cria serve como uma âncora para você gerenciar esse tipo de programa, que a gente carinhosamente chama de MEI Buticaba, dada a natureza um pouco exótica dessa proposta. Bom, antes de eu falar dele, eu queria só chamar a atenção de que o problema do Brasil, na verdade, até conversei isso com o André, eu acho que o Brasil está precisando de tudo menos transferência de renda, apesar de eu ir
falar sobre transferência de renda, e eu acho que a maior parte do que a gente vai falar hoje aqui é sobre transferência de renda. O nosso problema imediato, que esse gráfico deixa claro, é que o emprego no Brasil caiu 11 milhões no último ano, fora o desemprego, né? Então, a gente tem 13 milhões de desempregados, que a gente já tinha 12, mais 11 milhões de trabalhadores saíram diretamente da situação de ocupado para a situação de fora da força de trabalho, que dá para ver nessa tabelinha aqui, né? Que é a variação aqui do número de empregados. A gente perdeu 10 milhões de ocupados, né? O desemprego ficou em 13 milhões e o fora da força de trabalho, né? E o inativo fora da força de trabalho aumentou em 13 milhões, porque todo ano entra 3 milhões a mais de trabalhadores, todo ano 3 milhões a mais de pessoas procuram trabalho, e 10 milhões perderam, logo você tem 13 milhões. O grande problema do Brasil para o próximo ano é reinserir esses 13 milhões fora os 10 milhões, os outros 13, quer dizer, você tem 13 que saíram e estão fora da força de trabalho, 13 milhões, fora os 13 milhões que estão na força de trabalho, procurando trabalho e não encontrando trabalho, logo você tem 26 milhões de trabalhadores que você precisa, em certo sentido, inserir ou reinserir na força de trabalho, e eu acho que a gente precisa de a maior parte desses caras é informal, setor de serviços, e a gente precisa de um mega programa para reinserir esses caras, ajudar esses caras a reinserir no mercado de trabalho, mas eu não vou falar disso só para dizer que o salário desses caras, na verdade, aumentou. Logo, o nosso problema não é salário, nosso problema é posto de trabalho, porque quem conseguiu reter o seu posto de trabalho, segundo a PNAD, a remuneração está subindo, em particular no setor informal, sem carteira, né? Bom, mas o que eu vou falar não é sobre programas de apoio à reinserção produtiva desses caras, que eu acho que é a coisa mais importante. Eu vou falar do nosso MEI Buticaba, que é um fundo de garantia para microempreendedores. Na verdade, essa proposta tem dois componentes. Eu vou tratar do componente, quer dizer, essa proposta tem dois componentes, parecido com o que o Vinícius colocou. Tem um componente que é um programa de garantia de renda mínima e tem um outro que é um programa preocupado com a volatilidade da renda e que está baseado num autosseguro, tá? Eu vou discutir aqui a componente relativa à volatilidade, dado que o de garantia de renda mínima é muito tradicional e requer, basicamente, melhorar o cadastro único e, como o Vinícius colocou, unificar aquele amontoado de benefícios do Bolsa Família e melhorar o sistema de focalização, ser mais generoso com o orçamento do Bolsa Família e arrumar o Bolsa Família, tá? Então, o que eu vou centrar a atenção aqui é mais voltado para reduzir a volatilidade. E isso aqui, nós estamos falando de um programa de 10 bilhões por ano, não tem mais vaga ideia de onde sai esse dinheiro, então, mas não é tanto dinheiro assim. Mas é totalmente merecido, porque dado que o abono dá um salário mínimo para cada trabalhador pobre, faz todo sentido você dar R$1.000 por ano para cada MEI. Então, é um programa que, no fundo, arranja uma maneira de transferir para cada MEI R$1.000 por ano, assumindo que você tem 10 milhões de MEIs que vão fazer parte disso, que seriam os MEIs com renda bruta até 40 mil, né? O MEI pode ser até 80 mil, então seria aqueles que têm menor receita. 1.000 por ano por MEI para 10 milhões de MEI, daria um programa de 10 bilhões, tem que descobrir de onde sai esse dinheiro. Aqui eu não vou apresentar nenhuma ideia sobre isso. Bom,
Aí tem o componente de garantia de renda mínima, que eu não vou falar, e tem o que eu vou falar, que é o de a redução da volatilidade. Só dizer que o de garantia de renda mínima é muito tradicional, não tem nada de grande novidade, exceto uma melhoria substancial no sistema de focalização no Brasil. Bom, para garantir a redução da volatilidade, a melhor solução é o FGTS. Na verdade, o FGTS é uma excelente ideia, né? Que é uma autopoupança individualizada, né? E a nossa... Quer dizer, o FGTS tem vários problemas relacionados à multa, quem se apropria da multa, a taxa de juros que ele paga, a alta falta de liquidez que ele tem, mas isso, na verdade, foram problemas que foram criados depois que a ideia central e muito boa foi colocada, né? Quer dizer, a ideia central do autosseguro baseado numa autopoupança individualizada parece ser a maneira de lidar com a volatilidade e os incentivos. Então, o que a gente está propondo aqui? A gente está propondo que todo MEI, para todo MEI, construa um fundo que vai ser um autosseguro, né? Onde o Estado, com recursos públicos, nós vamos subsidiar o acúmulo desses seguros. Só tem que essa poupança, né? E aí tem uma pequena diferença com a coisa do Vinícius, essa poupança ela tem que ser... o MEI tem que fazer aporte e o Estado tem que fazer aporte. Então, não é que nós fazemos a poupança para ele, nós fazemos a poupança com ele, pelo que eu vou falar depois, 75% dessa poupança vai ser feita pelo Estado, 25% dessa poupança vai ser feito pelo próprio MEI, né? E, então, nós vamos subsidiar o MEI fazer uma poupança. Mas, além disso, nós vamos dar, entre aspas, um subsídio ao rendimento dessa poupança, que, na verdade, vai ser R$50 por mês para o cara não tocar nessa poupança, né? Como essa poupança vai ser de R$5.000, isso representa 10%, não, 1% ao mês de rendimento, que você pode encarar isso como um subsídio ao rendimento, você pode encarar isso como um incentivo para não tocar na sua poupança. Mas, enquanto o cara não tocar na poupança, ele ganha R$50 todo mês. Tá? Então, a ideia é essa e, obviamente, tem uma ladeira, quer dizer, se o MEI ganhar acima de R$40.000, tem uma certa ladeira, basicamente, essa ladeira não desencoraja o MEI a fazer a poupança continua sendo incentivada no sentido de que, se ele tiver a poupança, ele ganha R$50 por mês do governo, né? Então, esse juro altamente subsidiado vai estar presente, incentivando essa poupança dele, como eu vou falar, vai até R$5.000, e, portanto, ele pode ter um recebimento de até R$50 por mês, que por acaso é quanto que o MEI paga para ser MEI todo mês. Então, ele não precisaria mais pagar nada para o Estado para ser MEI, porque ele receberia esse R$50 dessa poupança. Mas, se ele for um MEI que ganha mais, que tem uma receita maior do que 40.000, o subsídio que nós damos para a formação da poupança cai. Tá? Então, o subsídio à formação da poupança cai, mas esse subsídio ao cara manter a poupança, que para um MEI rico foi ele que fez, permanece. Ou seja, a gente permanece incentivando que ele mantenha a poupança dele lá, de tal maneira que ele tem um autosseguro. Tá? Bom, só para mostrar aqui para vocês, isso aqui é a evolução do salário
pela PNAD, você percebe que conta própria tem um salário bem menor que os ocupados, né? Bem parecido com o sem carteira, e, portanto, faz todo sentido você tentar apoiar esses caras. Bom, como é que é feito essa coisa? Então, opa, peraí. Então, esse autosseguro está baseado num aporte, né, do Estado, e esse aporte do Estado ele é declinante, quer dizer, na verdade, essa poupança, em vez dela ser contínua ao longo do tempo, ela é enorme no início, de tal maneira que o cara acumula rapidamente, né? Quer dizer, ao contrário do FGTS, que é a mesma coisa ao longo do tempo, e que faz pouco sentido, porque aí demora muito para você ter um fundo. A ideia aqui é você acumular o fundo mais rapidamente, mas também rapidamente tornar esse fundo líquido. Tá? Então, a ideia aqui é que você ter um teto de 5 mil no fundo, que não é líquido, né? E a liquidez total dos retornos a esse fundo o tempo todo. Tá? Então, o tempo todo, o cara recebe esses 50 reais, que é o retorno, obviamente, quando ele já tiver 5 mil. Isso, num gráfico, quer dizer o seguinte, olha, você vai acumular o fundo dessa maneira, ou seja, no início, o aporte público, que começa em 200 reais, ou seja, no primeiro mês, o governo coloca 200 reais e o MEI coloca 50 reais. Aí, no segundo mês, o governo coloca um pouco menos, o MEI coloca um pouco menos, etc. É assim que você vai acumular o fundo. Então, a ideia, ao longo desse percurso todo, o nível de subsídio do governo é mais ou menos constante, sempre perto de 75%, ele bota 75%, o MEI coloca 25%, isso acumula um fundo dessa maneira que chega em 5 mil reais. Né? Então, esse fundo, ele a qualquer momento, vou falar disso num minuto, mas, então, o fundo é isso, 5 mil, 75% é um aporte público, 25% é um aporte privado, metade desse fundo, ele mais da metade é alcançado no primeiro ano, tá certo? Mas ele demora 4 anos para estar pleno, embora mais ou menos a metade a gente alcança no primeiro ano. Tá? O que acontece? Acontece, quer dizer, esse rendimento do fundo, essa linha cinza, é quanto que o fundo rende. O fundo rende 1% por mês. Rende entre aspas, né? Quer dizer, o governo paga 1% ao mês desse fundo para o MEI. Deposita na conta do MEI esse dinheiro líquido, todo mês. Só que, inicialmente, o MEI usa esse dinheiro para pagar o aporte dele à formação do fundo. Só tem que ir até mais ou menos ali, eu acho que é o 18º mês, o rendimento do fundo é menor do que o MEI tem que pagar. Então, durante, acho que 18 meses, o MEI dá uma contribuição líquida positiva para o seu fundo. A partir daí, ele consegue, com o rendimento do fundo, fazer o aporte que ele tem que fazer e ainda ter uma renda. Evidentemente que depois de 4 anos, quando o fundo está completo, ele passa a receber 50 reais líquidos por mês. Né? Isso está claro aqui, que a formação privada do fundo, a parte privada que o MEI tem que colocar, 34% vem de recursos próprios dele e 66% vem de descontos que ele faz dos rendimentos que ele recebe do fundo. Né?
evidentemente que ele desembolsa 420, né? Mas, obviamente, ele depois vai receber muito mais do que isso, né? Mas 420 ele tem que tirar do dinheiro dele e investir nesse fundo, que depois vai retornar para ele muito mais, porque o rendimento do fundo ao longo desses primeiros 4 anos, metade disso é descontado para fazer o investimento dele, é o 830, e o 850 é recebimento líquido dele, né? Então, tomados os 4 anos como um todo, na verdade, no início dos 4 anos, o MEI vai depositar 420, no final dos 4 anos ele vai retirar 850, né? Então, é um bom negócio para ele. Então, a ideia toda aqui isso tem um limite para acabar com essa coisa do FGTS de ser não líquido, então isso tem uma não liquidez bem limitada, tá? O retorno do fundo é sempre líquido, é altamente subsidiado, isso é o que é o incentivo para o cara manter o dinheiro dele lá, e o cara pode fazer uma retirada de até R$500, quer dizer, em vez do FGTS, que ou você vai lá e pode sacar tudo, ou você não pode sacar nada, aqui você pode sacar a qualquer hora R$500. Você pode ir lá e falar, esse mês eu quero pegar R$500 do meu fundo. Você vai lá e pega. Tá? Você pode tirar a qualquer momento, por qualquer motivo, só tem que ser, obviamente, tem desincentivos para você fazer isso, mas, obviamente, que se o cara tiver qualquer flutuação na renda dele, ele sabe que ele pode ir nesse fundo e pegar R$500 qualquer mês, a qualquer hora, sem perguntar nada para ninguém. Então, em certo sentido, esse fundo é R$500 líquido a qualquer mês. Obviamente, se ele tiver o fundo completo, ele pode fazer isso sequencialmente durante 10 meses. O que acontece se ele fizer isso? Se ele fizer retiradas sem justificativa, né? Se ele fizer retiradas com justificativa, a gente vai colocar ele no Bolsa Família, vai colocar um agente de crédito, tipo crédito amigo, que não vai dar crédito para ele, mas vai dar toda assistência técnica e etc. Então, se ele tirar porque ele está em dificuldades e ele precisa de assistência técnica, a gente vai dar isso para ele, mas isso é a outra parte do programa. Aqui é o cara que tira... o que acontece quando eu tiro sem qualquer justificativa? Primeiro, o governo para de botar dinheiro na tua conta, né? Então, aquela linha onde o governo está subsidiando a construção do seu fundo para. Então, se você passar 2 meses tirando R$500, o governo não deposita nada para você. Além disso, interrompe-se o rendimento subsidiado. Então, você também deixa de ganhar aqueles R$50. Você agora está retirando dinheiro do teu fundo. Tá? E, por fim, o subsídio, né? Se alguém fizer esse mecanismo repetidas vezes, a penalidade é que, na próxima vez que eu for recompor o seu fundo, né? Suponha que a gente montou um fundo de 5 mil e você tirou todo o dinheiro. Aí o governo vem de novo te subsidiando. Então, teria um incentivo para o cara ir tirando o dinheiro, porque se ele tirar o dinheiro, o governo vai subsidiar de novo. Então, o que a gente está propondo aqui é que toda vez que você mexer no teu fundo, o subsídio futuro que eu vou te dar vai ser um pouco menor. Então, aquele cara que mexe toda hora no fundo dele, ele acaba tendo uma reposição governamental menor e ele passa a ter que aportar mais, porque ele usa mais o fundo dele. Então, alguma coisa como 2,5% a menos de subsídio para cada retirada que o cara faz nos últimos 12 anos. Dá para explicar por que esse 2,5% faz sentido. Tá?
Então, essa aqui é a ideia, e então, resumindo, o que a gente está propondo aqui é encorajar, isso aqui é uma maneira de encorajar o MEI a construir uma poupança de R$5.000. Não é construir uma poupança para ele, porque se ele não entrar, né, se ele não entrar com R$420 espalhados por 18 meses, se ele não estiver disposto a depositar alguma coisa, eu, governo, também não vou depositar, né? Só tem que a coisa um subsídio bem alto. Então, se ele quer ter um seguro contra eventuais flutuações na demanda pelo trabalho dele, na renda dele, faz sentido ele querer um segurozinho, um microseguro de R$5.000. Esse microseguro de R$5.000, eu estou disposto a subsidiar 75% dele, e esse cara vai ter que colocar 25%. Boa parte disso ele vai poder tirar do próprio rendimento desse fundo, mas, como no início ele não tem esse rendimento, porque o fundo é muito pequeno, ele vai ter que desembolsar dinheiro mesmo, ele vai ter que desembolsar R$420. Tá? Então, é um fundo altamente subsidiado, mas que requer o desembolso do indivíduo, totalmente líquido, restrito a que o cara só pode tirar R$500 por mês, o rendimento é totalmente líquido e tem esse detalhe de que o rendimento é altamente subsidiado. Por que o rendimento é altamente subsidiado? O rendimento é altamente subsidiado porque o cara não tem nenhum interesse em tirar o dinheiro do fundo. Ao contrário do FGTS, que paga uma taxa de juros abaixo de mercado, esse fundo paga uma taxa de juros muito acima de mercado, de tal maneira que o cara queira manter o dinheiro dele lá. E, para evitar que o cara fique abusando desse subsídio governamental de retirar o seu fundo, se ele retirar o fundo sem nenhuma explicação, sem ir lá no CRAS e explicar para as pessoas por que ele está fazendo isso, ele pode fazer, mas ele vai sofrer uma certa penalização na próxima vez que ele for acumular essa poupança. Obrigado. Obrigado, PB. Isso dialoga bem com a parte da proposta lá do Vinícius, da parte de poupança, né, de seguro. A gente pode voltar a essas discussões quando abrir a discussões de todos. Vamos passar imediatamente, então, a apresentação do Sérgio, a proposta do Sérgio e do Pedro. Por favor, Sérgio. Vocês veem minha tela, né? Sim, Sérgio. Tá. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite do André, da Alicia e da Lara, né, toda a equipe do Clear, para poder apresentar essa proposta que Pedro e eu escrevemos no meio do ano, quando se começou essa discussão sobre a manutenção do auxílio emergencial como uma política não apenas emergencial e temporária de renda básica para a população mais vulnerável, mas sim algo permanente, né? Então, esse fórum hoje aqui é uma oportunidade única para que a gente possa ter uma discussão como essa, e talvez tardia, né? Eu imaginava que neste momento do ano a gente já tivesse em discussões no Congresso mais avançadas do que a gente tem hoje, né? Só um disclaimer, né? Que antes se aplicava mais para o Pedro e agora para mim também, eu gosto de enfatizar isso. Essa nota reflete unicamente a opinião dos seus autores e não das instituições às quais estão vinculados. Eu digo isso, né, porque os pesquisadores do INSPER têm visões individuais próprias, né, e não temos um bloco monolítico de pensar. Bem, eu gosto de enfatizar isso. E eu estou bem feliz de, na verdade, encontrar aqui colegas do INSPER, né, o PB, e o próprio Vinícius, que é pesquisador
também do INSPER, e vai oficializar isso a partir de janeiro, nessa nossa mesa. A proposta que a gente formulou, Pedro e eu, é uma proposta que dialoga, né, com as demais... Deixa eu ver o que está passando. Dialoga com as demais em várias frentes, né? Mas ela tem uma particularidade que diz respeito à preocupação com o papel da informalidade na geração de volatilidade de renda. Tá? Então, acho que o principal diagnóstico aqui comum é que a gente sabe que há famílias, né, trabalhadores com insuficiência estrutural de geração de renda, né, pessoas que não conseguem, né, dado o acúmulo de capital humano muito insuficiente, gerar renda que seja a mínima necessária para o seu próprio sustento de sua família. E aí que entra um programa como Bolsa Família e programas de transferência de renda, em geral, têm essa ideia, né? Os programas focalizados, né, são uma forma eficiente de você usar esses recursos para que você atinja aquelas pessoas que têm essa insuficiência crônica, né, de geração de renda. Mas esse não é o único problema, né, que a gente encontra no nosso país. A gente tem uma desigualdade poucas vezes documentada, e eu acho que isso é importante, né, na volatilidade da renda. A nossa renda ela não flutua de maneira igual ao longo das classes de rendimento, ou ao longo de níveis de escolaridade, ou até mesmo com relação a características sociodemográficas dos indivíduos ou das famílias. Ela oscila de maneira muito desigual, né? Ela é muito maior entre trabalhadores mais pobres, né? E boa parte dessa volatilidade, que é muito maior entre os mais pobres, está associada à vinculação ao mercado de trabalho, né? Se eu sou um trabalhador por conta própria e não sou um empregado com carteira, boa parte da variação ao longo do tempo, né, da demanda pelos produtos, né, ou bens e serviços que eu gero, né, é absorvida por mim se eu sou um conta própria, se eu sou um MEI, né, que é uma conta própria formal, né? Caso eu tenha algum vínculo trabalhista, empregatício, boa parte dessa variação, embora eu possa absorver, mas boa parte é absorvida pela própria empresa. Ela só vai transferir para mim isso depois de um certo tempo em que ela percebe qual que é a dimensão ou a natureza dessa oscilação com relação à demanda pelo produto e bem que ela produz, ou que ela presta, né, o serviço que ela presta. Né? A gente sabe também, né, que se você é um empregado sem carteira, né, exatamente porque a nossa legislação trabalhista é tal que você se torna mais caro para ser, né, a sua demissão é mais cara quanto mais tempo você está na empresa, né, cresce de maneira linear. Muito embora exista, né, um mito de que isso é muito caro, na verdade a gente sabe que como a volatilidade também, né, sobretudo nos empregos com mais baixa, os trabalhadores com mais baixa qualificação e salários menores, é relativamente alto, exatamente pelos incentivos que o PB mencionou, né, associados ao FGTS, seguro-desemprego, essa sobreposição de incentivos, né, a apropriação que eu, como trabalhador, que perdi o emprego pela decisão da firma, né, eu tenho a multa que eu recebo, eu tenho acesso ao FGTS que eu acumulei, eu tenho um seguro-desemprego que é relativamente generoso, tudo isso faz com que a volatilidade também do empregado com carteira seja relativamente alta, maior do que poderia ser ou que deveria ser, caso a gente estivesse, de fato, preocupado, né, em garantir que esses vínculos se mantivessem, que a gente pudesse, portanto, ter um investimento em capital humano que gerasse renda futura. Mas a gente sabe que esses incentivos são perversos e acaba tendo muita volatilidade. Ainda assim, ela é menor do que quando o empregado, né, é sem carteira, né, porque simplesmente, né, o custo de desempregar é muito menor, né, do empregado sem carteira, né? E é difícil, muitas vezes, na negociação, né, por questão, às vezes, de justiça, você fazer uma redução, né, de salário sem contrapartida de jornada.
um emprego sem carteira. Então, o emprego sem carteira também acaba sendo mais volátil. Então, o ponto é que essa volatilidade da renda, ela é muito importante e ela está associada à informalidade. Tá? E a informalidade tem questões crônicas ou questões estruturais relacionadas à nossa economia. Né? Um ponto importante para a informalidade entre os trabalhadores com mais baixa qualificação tem a ver com a dificuldade de se manter um emprego formal e de, portanto, a firma fazer frente a todos os custos de se empregar um trabalhador com carteira, quando a produtividade dele talvez seja menor do que o salário que eu vou ter que pagar, que é o salário mínimo. Uma situação, portanto, em que eu tenho um trabalhador jovem, com baixa qualificação, né, pouca experiência, educação formal ainda insuficiente, o salário mínimo nessas situações ele pode ser relativamente alto. Isso faz com que você tenha um incentivo à contratação sem carteira. Tá? Perdão, gente. Deixa eu desligar o celular. É uma contratação sem carteira, ou até mesmo que o trabalhador ele passe, né, usando, né, um jargão bem carioca, né, e muito usado pelo André Urani, né, ele tem que se virar. Né? Nosso querido André, ele, né, usava essa expressão, né? Que o carioca tinha que se virar e, portanto, o desemprego no Rio era menor do que o desemprego em São Paulo. E se aplica um pouco a essa questão do conta própria. Se você não tem emprego, nem que seja sem carteira, muitas vezes você vai se virar e vai virar o trabalhador por conta própria. Né? Portanto, informalidade está associado a questões estruturais do mercado de trabalho, questões difíceis, né, ou colocando instituições muito difíceis de serem alteradas, como o salário mínimo. E, ao mesmo tempo, se você definir informalidade também como do jeito como o Santiago Levy define, que é estar sem nenhum vínculo formal com o sistema de seguridade social, vários desses conta própria e vários desempregados sem carteira são informais também. Né? E são informais também pela estrutura como a gente, pela estrutura que a gente criou também para a nossa seguridade. Eles são informais porque existe todo um sistema de assistência social, toda uma estrutura de assistência social que gera muito poucos incentivos à contribuição voluntária para a seguridade social. Né? Se eu sei que daqui na frente eu vou ter direito a um BPC, por que eu vou contribuir né, ao longo da minha vida laboral para algo que, se eu contribuir, eu vou ter o mesmo, né, benefício que se eu não contribuir? Não parece fazer sentido. A gente esquece, né, um pouco, né, que existem também outros benefícios associados à seguridade social, né, aqueles relacionados a acidentes de trabalho, enfim, né, uma série de, ou mesmo licença maternidade, auxílio maternidade, enfim, que são benefícios que podem ser acessados por trabalhadores por conta própria, desde que eles façam, ou sem carteira, desde que eles façam essas contribuições. Né? Que são, se for ver pela lei, são obrigatórias. Tá? Não são, a gente vive numa margem, numa alta margem de ilegalidade, em que a gente simplesmente acho que está tão enraizado que a gente, às vezes, nem se dá conta de que todo mundo que trabalha deveria contribuir para a segurança social. Tá? Isso, quem não faz isso está descumprindo uma regra. Tá? Então, estruturas, né, da seguridade social e do mercado de trabalho geram uma informalidade excessiva. Né? Vale lembrar aqui, né, que também outro aspecto para a informalidade, né, do conta própria tem, né, ou do empregador, vamos colocar do empregador sem carteira, é a variação do tipo de emprego que ele tem ao longo do ciclo da vida. Né? Se eu oscilo muito entre um trabalho formal, ou seja, com carteira, um sem carteira, ou conta própria, né, e eu não contribuo, né, aquela parte do empregador, né, que foi, ou até mesmo a minha parte que contribuí durante o período que eu fui empregado formal, é como se fosse um tributo. Né? Um tributo porque ela não vai fazer parte da minha
eu não vou conseguir utilizar isso para contagem depois dos meus benefícios previdenciários. Então, tem outro incentivo aí também a você meio que... Então, a questão também é do trabalhador falar assim, será que vale a pena eu estar empregado formalmente? Até porque existem transferências de renda que talvez gerem incentivo para a informalidade, como Bolsa Família, por exemplo, para além dessa questão desses recursos que no fundo são impostos, ou seja, as minhas contribuições, muitas vezes, ou a do meu empregador, podem ser vistas como tributos e não contribuições. Mas deixa eu falar um pouco então sobre um quadro geral, sobre essa questão da volatilidade da renda e da insuficiência de renda entre os mais pobres. Isso aqui é coisa, pegando PNAD contínua, só para a gente ver salário médio, você vê como que o salário médio ele cresce exponencialmente ao longo aqui dos décimos da renda do trabalho, usando 2018 e 2019, ou seja, a desigualdade de renda é algo super importante. Se a gente olhar olhando os períodos que estava empregado, mas pegando também uma média de todos os períodos, você vê que isso é bem desigual. Aqui, número de trimestres que você estava empregado, você vê também como que é bem... trabalhadores que recebem salários menores, eles ficam mais tempo desempregados. Eu achei que tivesse desligado, perdão, gente. Perdão. Estou todo confuso aqui hoje, desculpa. E um outro aspecto importante é esse aqui, que eu acho mais interessante de todos. Tá? Esse mostra como que a gente tem muita volatilidade entre os mais pobres. Isso aqui é olhando para os décimos de renda, mas, na verdade, se a gente fosse olhar para todas para outros cortes, se a gente fosse olhar, como eu falei, para qualificação, se fosse pegar baixa escolaridade, média, alta escolaridade, a gente veria padrões parecidos. Tá? A volatilidade da renda ela é 5 vezes maior quando você está no primeiro décimo da distribuição de renda do trabalho, tá? Do que quando você compara já a partir do terceiro. Tá? Isso é incrível, e mostra que a volatilidade é um aspecto muito importante que talvez a gente não consiga ou não tenha os instrumentos necessários para cuidar dessa volatilidade. O Bolsa Família talvez não seja um instrumento adequado para isso. E talvez essa excessiva volatilidade ela impeça até mesmo que o mecanismo como proposto pelo Vinícius e coautores, e PB e coautores, com relação a um seguro oferecido por conta própria, seja talvez insuficiente. Imagina um seguro de carro em que a cada semana eu sei que eu tenho uma chance altíssima do meu carro ser roubado. Isso fica impraticável, fica totalmente impraticável. Tem uma volatilidade muito alta da renda, faz com que esse tipo de seguro talvez seja melhor fazer uma transferência contínua. Eu faço uma transferência pequena, mas eu faço para gerar os incentivos para que os trabalhadores de fato ofertem trabalho, mas eu cubro essa parte da incerteza que é altíssima e que um esquema de autosseguro talvez seja insuficiente. Tá? Acho que, portanto, essas propostas do PB, do Vinícius, nessa parte, acho que tentar entender o quanto da volatilidade da renda é gerada por informalidade, o quanto que você consegue gerar espaços para aumento da formalização, e que mecanismos, de fato, você tem para garantir uma suavização da renda, eu acho importante. Eu acho que tem aqui uma certa... as propostas são excelentes, mas eu acho que a parametrização talvez dependa um pouco dessa questão dessa excessiva volatilidade da renda entre os trabalhadores mais pobres. Então, o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, que talvez a gente devesse, dada essa incerteza, essa volatilidade incrível, a gente devesse partir para algo que garantisse uma renda básica universal. E eu entendo que hoje, talvez, esse assunto tenha ou pelo menos o debate
público hoje tenha meio que convergido para algo que isso é caro demais e é ineficiente demais. Eu concordo com essas críticas, né? O meu ponto é só com relação a lidar com essa volatilidade. Talvez a gente possa ter um mecanismo híbrido, como eu mencionei no comecinho da nossa conversa aqui, acho que ainda era antes das 10h30, estava falando com o André, que talvez cabesse, sim, uma convergência de propostas e que a gente pensasse aqui, né, nessa, talvez, renda básica universal pero não mútuo, né? Universal com foco, né? E para que a gente pudesse convergir nas propostas. Mas um ponto importante aqui é o seguinte, que eu acho que é a ideia crucial da nossa proposta, é reduzir o custo de contratação do trabalhador com baixa qualificação, aquele típico do salário mínimo, para a firma. Tá? O salário mínimo é relativamente alto, a gente não consegue mexer nisso. Transferência de renda poderia ser usada como uma forma de você dar, como se eu estivesse dando um voucher para o trabalhador usar para conseguir um emprego. Aquele cara que está quase lá, assim, a produtividade dele é quase aquela, e não é um número pequeno de trabalhadores. O Hugo Jales, né, um professor em Syracuse, fez uma conta, né, eu não vou lembrar de cabeça, está na proposta, o número de trabalhadores que serão afetados por uma regra como essa, né, e se você reduzisse, por exemplo, se você desse um voucher para ele, oferecer para a empresa, para que a empresa pudesse contratá-lo formalmente, isso seria, né, você reduziria, né, a informalidade, né, esse trabalhador está sem carteira por conta desse custo relativamente alto. Né? Na nossa proposta, a gente faz com que uma renda universal individual ela possa ser levada para o empregador usando a parte dos dependentes também, então aumenta, né, para além do indivíduo, eu posso usar dos meus dependentes, então se a gente estabelecesse, por exemplo, que fosse R$100, eu chegaria para o meu empregador e falaria, olha, tenho 2 dependentes, eu gostaria de usar aqui, então, R$300 como voucher para você abater, né, aqui de todos os custos relacionados à minha contratação. Tá? No fundo, é como se parte do salário dele fosse pago por essa renda. Tá? A gente também, no diagnóstico de que é importante a formalização no Instituto de Seguridade Social, né, se você é um conta própria, você deveria contribuir, exatamente como o MEI contribui hoje, é 5%, que talvez seja insuficiente, talvez ainda haja um subsídio nessa conta, mas que garantiria, então, a formalização nesse sentido, ou nessa preocupação que o Santiago Levy tem para os países da América Latina, que é essa alta informalidade, né, relacionada à inserção no sistema de seguridade social. Tá? Aqui a gente pensou, né, que a pessoa de 16 anos, né, poderia ter acesso a essa renda, mas eu gosto da ideia, né, do salário educação, não sei se é seu nome, me esqueci agora, mas a parte, né, da proposta do Vinícius, que se parece com aquela de BH antiga, de você criar uma poupança para o jovem que está no ensino médio e que ele vai retirar isso depois. Então, isso aqui poderia ser usado dessa forma também, mas acho que a parte importante é essa de oferecer como se fosse um voucher para o trabalhador que quer um emprego formal e todos os seus benefícios, e toda a sua estabilidade, e toda a redução na volatilidade que esse vínculo formal gera, né, conseguir isso. Tá? O core da proposta, no fundo, é essa. Tá? Acho que ela pode ser adaptada, portanto, o U do RBU, né, e aí o Pedro vai me matar, porque ele é um grande defensor, né, da universalidade, né, da renda básica, dos programas de transferência. Eu acho que esse U ele pode ser relativizado. Tá? E pode, portanto, essa proposta ela cabe dentro de uma agenda, né, que foco, porque utilização dos recursos públicos de maneira adequada, eficiente, é relevante, talvez o foco pudesse ser introduzido. Então, poderia ser um RBF, algo parecido. Tá? Aqui na tabelona, deixa eu só falar sobre as contas que a gente fez que estão naquela tabelona, que estão defasadas, acho que alguns números foram atualizados, a gente não fez essa atualização, né? Mas dava para, por exemplo, dependendo dos cenários que a gente fez, né, esse programa, se você fosse transferir R$100 para todo mundo, óbvio que a gente não vai transferir para, assim, é universal, mas também quem já recebe alguma transferência, se desconta esses R$100, tá? Então, isso tudo é descontado, tá? Então, na hora que você faz todos esses descontos, né, e se você pensar no quanto você gastaria,
isso daria um número, dependendo do cenário do que você consegue, né, realocar ou fazer, né, uma mudança nas políticas sociais, entre, se você usar R$100 per capita por mês, e aqui a gente está fazendo conta de 13 meses, seria, né, entre 1,25% a 1,61% do PIB, tá? O que é relativamente alto, a gente sabe, mas com foco, né, que não está aqui, você consegue reduzir isso drasticamente. Para concluir, né, então a gente espera que um programa como esse, ele possa gerar aumento da formalização do emprego, se for usado para reduzir o salário percebido pelo empregador formal, e aumenta o número de contribuintes individuais, né, do INSS, se atrelado a uma política de contribuição obrigatória, né, vai ter o efeito de aumentar a bancarização, ao fazer que toda a população acima de 16 anos possa acessar esse recurso via sistema financeiro, né, pode ser usado como colateral, portanto amplia acesso ao crédito, né, com rendimento garantido. Você consegue imaginar que, né, que empréstimos consignados vão, né, ser gerados, tendo isso com contrapartida. Isso pode incentivar o microempreendedorismo, né, na hora que eu vou conseguir crédito usando como colateral essa minha renda básica. Né? Se a gente usar dessa forma universal, ela não gera desincentivo ao trabalho, tá? E não depende do valor da renda do trabalho beneficiário. A gente pode, né, gerar um pouco essa distorção, não precisa ser, né, a gente está pensando aqui num lump sum transfer, né? No fundo é mais um pool transfer, né? Que é por cabeça, mas a gente, enfim, acho que a gente está aberto aqui a abrir mão de eficiência, né? Mas para garantir foco. Né? E por construção, no proposta a gente faz umas simulações, né? Isso reduz pobreza, desigualdade, né, de renda, e também tem potencial para reduzir desigualdade por raça e gênero. Mas é isso. Vou deixar agora com o Pedro para me corrigir, como o André falou. Obrigado. Excelente, Sérgio. Então vamos passar já para o Pedro fazer os comentários. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Temos aqui três propostas. Ok. Bom, obrigado, André, Lícia, Lara, pelo convite. Eu vou tentar falar em 10 minutos e vou tentar ser imparcial, mas vai ser difícil porque eu sou o coautor de uma das propostas, então vai ser um pouco difícil. Eu acho que o problema que nós estamos todos tentando resolver é um problema de o Brasil ter um programa de seguro-renda, dado que a grande parte da nossa força de trabalho está no setor informal, ou é por conta própria, ou é PJ, e isso é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu concordo com o PB que o problema realmente é emprego, mas acho que o problema do emprego formal com acesso a proteção social é um problema no mundo todo que tende a crescer com o aumento do gig economy, etc. Então, acho que esse desafio de você ter seguro para essa população de trabalhadores é um problema que a gente foi exacerbado com o Covid, mas já vinha acontecendo antes, e eu acho que o Covid levou a gente pensar com mais ênfase nesse problema. Esse não seria um problema. Vamos pensar num exemplo hipotético. Se não existisse o problema do incentivo, número 1, de que se não existisse o problema de você medir a renda verdadeira do trabalhador ou da família, número 2, e se você não tivesse um problema de orçamento muito sério, número 3, o problema seria fácil de resolver. Você estabelece um programa de imposto de renda negativo e a sociedade determina o que é uma renda per capita mínima necessária para que a gente pode aceitar como que as pessoas têm que estar acima dessa renda, e você, toda vez que alguém cair abaixo dessa renda per capita, você dá a transferência e pronto, acabou o problema do seguro. Tá? E eu acho que algumas
tentativas de expandir o Bolsa Família para passar a ser esse programa vão mais ou menos nessa linha, tá? Eu acho que a proposta tanto do Vinícius e tanto a parte da renda mínima do PB, perdão, PB, eu não tive tempo de, quer dizer, eu não tive acesso à tua proposta antes, então não sei os detalhes, mas a parte da renda mínima que contam com uma expansão do Bolsa Família vai mais ou menos nessa linha. Vamos aumentar a linha de pobreza de elegibilidade, e vamos medir a renda das pessoas através do cadastro único e vamos aumentar a transferência e vamos tentar incluir mais gente. Se eu for resumir mais ou menos, tá? O problema está nos detalhes, tá? E o problema está também que você tentar emular um programa de imposto de renda negativo com o Bolsa Família, que você ainda tem um problema do incentivo, tá? Você tem um incentivo na margem da pessoa, não vale a pena você trabalhar mais e ganhar mais e perder a elegibilidade da transferência do Bolsa Família. Eu sei que a proposta do Vinícius diminui o imposto implícito na margem, eu acho que de 100% para 80%, eu não lembro, ou 60%, mas ainda é um problema, tá? Agora, por que a gente está meio que focando em expandir o Bolsa Família? É um problema de orçamento, tá? Eu acho que quando a gente olha a proposta do PB, você botar os 10 bilhões da parte do FGTS informal e mais a expansão do Bolsa Família, nós estamos falando aí talvez um aumento de orçamento de menos de 0,5% do PIB. A proposta do Vinícius, já estamos falando de 0,6% do PIB, se você for para os 100 bilhões, um pouco mais. E a minha proposta com o Sérgio já chega a 1,5% a 2% do PIB. Vamos chutar 2% do PIB. Então, eu acho que a questão que a gente devia discutir na sociedade brasileira é começar a discutir quanto nós estamos dispostos a pagar para termos um sistema de seguro de renda que garanta que todos do Brasil tenham uma renda acima de um mínimo. É caro isso? A nossa proposta com o Sérgio, vamos chutar aí, se for um pouco mais generoso do que a gente calculou, 2% do PIB. 2% do PIB no Brasil é caro hoje? Obviamente, com teto e com a situação fiscal, obviamente que é caro. Hoje, esse ano, eu não empurrarei isso. Mas vamos pensar ao médio prazo. 2% do PIB é caro? Tá? Nós gastamos 4% ou 4 a 5% do PIB com a Zona Franca de Manaus. Se você colocar todos os gastos tributários do Brasil, chega a 4% do PIB. O nosso sistema de saúde público, que é universal e que funcionou relativamente bem com o Covid, o SUS, é em torno de 3 a 4% do PIB. A nossa educação pública é 6% do PIB. Por que nós não podemos ter um programa de renda mínima que garanta, que todos vão estar acima de uma linha de pobreza, 2, e que não tenha o problema do incentivo que todas essas propostas, inclusive do imposto de renda negativo, tem, que é o incentivo da pessoa não trabalhar na margem, porque cada real que ela ganha, ela perde de renda. Então, a proposta minha e do Sérgio, além de não ter esse incentivo na margem, tem um incentivo de formalização, porque o trabalhador pode usar a renda que ele recebe da renda mínima como um subsídio ao salário. Tá? O empregador pode deduzir aquela parte que ele está recebendo como parte do salário. Então, você tem, além de não ter desincentivo ao trabalho, você tem um incentivo ao trabalho formal. Tá? E eu acho que a proposta também elimina um problema sério, que eu acho que é o que o Bolsa Família tem, eu acho que o Vinícius talvez discorde de mim, que não é fácil você medir renda da população que trabalha no setor informal e conta própria. É muito fácil de você medir se a pessoa está realmente declarando a verdadeira, e eu acho que é uma crítica que eu tenho feito recentemente ao Bolsa Família, que é um foco muito grande em minimizar o erro de inclusão, e quando a gente tem uma crise dessa que a gente está tendo agora, não poder minimizar o erro de exclusão, porque nós estamos tão
obcecados com evitar que um cara que é um pouquinho menos pobre de entrar no Bolsa Família, que a gente acaba excluindo um monte de gente que devia estar no Bolsa Família numa pior crise, quer dizer, que nós já vemos sofrendo desde 2015 e juntando o Covid, porque nós queremos evitar que alguns não pobres entrem no programa. E nós não temos o mesmo escrutínio no imposto de renda. Nós acreditamos na declaração de imposto de renda dos ricos e fazemos algumas auditorias, mas não tem o mesmo escrutínio. Você não vê se o cara não vai lá fazer uma entrevista com ele, ver que tipo de educação que ele tem, que casa que ele tem, se tem carro, não faz isso. Você, na maioria das pessoas, você acredita na renda que o cara está declarando. Se ele tem a renda formal, tudo bem, você recebe lá a informação do empregador, mas se essa pessoa que tem um trabalho formal também tem renda informal, ninguém está atrás dos conta próprias, dos dentistas que não pedem recibo e médico, etc. Então, eu acho um pouco injusto essa obsessão exagerada em medir a renda dos pobres, comparado com o quanto a gente faz para medir a renda dos ricos. Isso é uma discussão que eu tenho com o PB já faz tempo, e, enfim. Então, assim, resumindo, eu acho que antes da gente decidir... deixa eu falar outra. Eu acho que se nós decidirmos que nós vamos dedicar 0,5% do PIB ou 0,7% do PIB para reduzir a volatilidade de renda dos mais pobres, aí eu concordo com as propostas do PB e a proposta do Vinícius. Tá? Eu acho que é o melhor caminho. Então, não vamos nem discutir renda básica, porque aí não tem sentido. Tá? Realmente, discutir renda básica universal com 0,7% do PIB no máximo não faz o menor sentido. Eu acho que, como sociedade, nós temos que decidir o seguinte: o Brasil pode financiar um seguro renda que custe de 1,5% a 2% do PIB? Tá? Eu acho que podemos. Eu acho que é uma questão de você... Se você olhar o gasto público hoje, eu acho que é fácil. Olha o ajuste justo, o relatório do Banco Mundial que nós fizemos em 2017. É fácil encontrar dinheiro que está sendo gasto ineficientemente com os ricos, com programas que não fazem o menor sentido. Vou falar novamente, Zona Franca de Manaus. Tá? Então, eu acho que o debate está um pouco difícil entre a renda básica única e outra, e expandir o Bolsa Família e fazer um programa melhor, que você aumente a linha de elegibilidade do Bolsa Família. E outra coisa que tem que mudar no Bolsa Família, ele vai ter que passar a ser um programa de elegibilidade definida e não orçamento definido como ele é hoje, porque é muito difícil você ter um programa que lide com esses choques de renda quando você tem um orçamento definido, e vai ser definido por meio de cotas. Você vai ter que ter elegibilidade definida. Eu me lembro que eu perguntei isso ao Vinícius antes, se a proposta dele incluía essa mudança da lei do Bolsa Família. Enfim, para resumir esse comentário um pouco confuso, mas eu não tive tempo de ler as propostas com calma, eu acho que nós precisamos, antes de definir o desenho ideal de um programa de seguro de renda, definir o quanto nós queremos gastar. E eu acho que se nós estamos dispostos a gastar de 1,5% a 2% do PIB, eu acho que... bom, aí, obviamente, a minha opinião é enviesada. Eu acho que a minha proposta com o Sérgio é a melhor, porque lidar com o problema de incentivo não só não cria um desincentivo à oferta de trabalho, mas também cria um incentivo à formalização do trabalho. Eu vou parar por aí para deixar o debate correr. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. Não, de fato, tem muita coisa aqui para a gente discutir, pena que estamos correndo com o tempo. São 11h53. Eu vou então, passar rapidamente, Vinícius, PB e Sérgio, 2 minutos, para reações às propostas dos outros e aos comentários do Pedro. E aí, eu infelizmente acho que depois vamos ter que acabar. Se sobrar um tempinho, se forem rápido, a gente pega 1 a 2 perguntas. Vamos ver como vamos andar. Vinícius. Obrigado, André. Deixa eu só uma sugestão. Não dá para você coletar perguntas pelo chat, não? Pode ser. Depois, só para as pessoas então fazerem, e depois pode até mandar por e-mail, não sei, só para todo mundo poder participar um pouquinho. Perfeito. Mesmo que a gente não tenha tempo de responder, a gente responde depois. Excelente ideia. Então, pessoal, vamos fazer isso. Quem gostaria de fazer perguntas, coloque no chat. Eu tento recolher algumas agora, senão a gente encaminha para os autores, tá ok? Isso. Excelente ideia. Eu copio aqui e repasso.
Você cuida disso, Lara, por favor? Obrigado. Então, vamos lá, Vinícius. Bom, acho que tem vários pontos que poderiam ser complementados à nossa discussão. Eu até não mencionei durante a apresentação, mas o nosso projeto ele embasou uma proposta que foi feita pelo senador Tasso Gereissati na semana passada, que foi apresentada, uma lei de responsabilidade social, um projeto, que inclui algumas modificações, entre elas metas, uma modificação que eu gostei bastante, são metas específicas para a redução da taxa de pobreza. Eu acho que no nosso caso, quer dizer, a gente tentou, uma das restrições que a gente se colocou é tentar encontrar um equilíbrio entre preservar as experiências de sucesso que a gente já tem na comparação internacional em condições reais de implantação das políticas e inovar em alguns aspectos que poderiam trazer melhorias a esse sistema. Então, nesse sentido, a gente foi relativamente conservador em relação ao desenho que já existe hoje. Um fato só que eu acho que é importante as pessoas terem em mente no debate. O Brasil já tem hoje programa de transferência de renda para erradicar a pobreza a $1. Sempre quando eu menciono na apresentação de forma mais pausada, eventualmente aparece uma crítica de que a linha de $1 é a linha de pobreza de Gana, ou país de renda muito, muito baixa. $1 hoje equivale a R$81 per capita. Porque a questão é que hoje o benefício de superação da extrema pobreza do Bolsa Família já completa a renda até R$89 per capita de qualquer família brasileira. E ainda assim a gente tem 3,5% da população em 2019 com pobreza abaixo da linha de $1. Mais da metade da pobreza da linha de 1,90 é da linha de $1. Então, a gente tem alguns problemas que vão além da questão da transferência de renda e por isso a gente fez uma proposta que ela é um pouco mais abrangente do que só a regra de repasse de recurso. Ela tem uma série de detalhes que prevêem recurso e alinhamento de incentivo nas gestões municipais para a identificação das famílias de baixa renda. Tem uma parte grande da vida prática desses programas que é a implantação pelos estados e municípios e que precisa ser trabalhada de forma melhor. Nesse sentido, a proposta do senador acho que tem vantagens. Só para fazer um ponto no comentário do Pedro, eu não concordo com a ideia de que é só uma questão de orçamento. A gente, com um orçamento fixo, pode decidir distribuir 100 para os 20% mais pobres ou 20 para todos. Então, essa questão do universal versus focalizado não me parece ser tanto uma questão de orçamento, é mais uma questão de desenho realmente da política. A princípio pareceria que a transferência de renda ela tem mais efeito em quem não tem renda do que em quem tem um efeito de renda maior, embora eu reconheça que existam outras vantagens, como a questão de incentivos e tal, que a renda básica universal traz, mas nesse debate a questão ela não é só orçamentária, quer dizer, do ponto de qualquer que seja o orçamento que a gente vai conseguir, a nossa capacidade de transformar a vida das famílias é maior na renda mais baixa. Eu passo para frente os próximos comentários. Obrigado, Vinícius. PB. Bom, bem rápido. Bom, eu acho que essa conversa foi inacreditavelmente rica. Eu acho que estamos todos de acordo que a gente tem 3 grandes problemas a enfrentar. Quer dizer, um problema é garantir uma renda mínima para todos, e aí a gente precisa descobrir que renda mínima é essa, e dependendo da renda mínima vai custar mais ou vai custar menos. 2, a gente acho que está todo mundo convencido hoje de que não é só um problema de garantir uma renda mínima para todos, mas quem está acima dessa renda mínima, mesmo quem fica acima dessa renda mínima, tem uma volatilidade de renda que precisa, de alguma maneira, ser estabilizada. Então, tem um problema de você trabalhar a volatilidade de renda, não só de quem cai abaixo dessa renda mínima, mas para dar mais segurança de renda para quem está oscilando ali bruscamente acima dessa linha, e a gente tem um problema de empregabilidade e formalização. Então, eu acho que todas essas propostas são nessa direção. Eu acho que, como o Pedro falou, tem um monte de detalhes e eu acho que, eventualmente, nós estamos em desacordo com respeito a alguns desses detalhes, e eu acho que valia a pena, André, o Clear, aí, organizar umas conversas sistemáticas, porque eu acho que tem
tem muito desses detalhes que talvez a gente consiga chegar. Parte disso talvez vai continuar uma discussão para sempre, mas eu acho que tem parte dessa conversa que eu acho que a gente consegue se convencer mutuamente e chegar num consenso, né? Eu acho que tem duas discussões bem importantes. Uma é essa da focalização versus a universalização. Eu acho, e eu acho que a tese da Mirella mostra isso, qualquer programa universal eu transformo num programa focalizado e ganho, apesar da focalização ter todos os problemas que ela tem, tá certo? Ela te traz tanta eficiência que, na verdade, você fazendo com cuidado, você consegue, atacando todos os problemas que a focalização traz. Eu acho que você não devia abrir mão dela, porque ela é um instrumento extremamente poderoso. Tem uma outra discussão latente na nossa conversa, que é uma discussão entre flexibilização e volatilidade, né? Na verdade, a gente está achando que o com carteira é ótimo, porque não é volátil. Na verdade, ele é inflexível, e essa inflexibilidade pode eliminar uma volatilidade de curto prazo, gerar uma volatilidade de longo prazo no engenheiro, depois não conseguir emprego nunca mais. Tá certo? Então, a gente tem que perceber que é impossível ser pouco volátil no mundo volátil. Então, tem limites para o quanto a gente consegue assegurar as pessoas, dado que o mundo é volátil. Então, tem uma coisa que é uma política macroeconômica menos volátil, para que você tenha uma menor volatilidade, e isso tem a ver com flexibilidade. Então, tem uma discussão aí, eu acho que importante sobre esses temas, mas eu acho que dessa nossa discussão aqui, eu acho que, infelizmente, a gente consegue chegar a grandes conclusões, porque eu acho que realmente tem vários argumentos aqui que precisavam ser mais aprofundados para a gente poder chegar num acordo, mas eu acho que a gente tocou de uma maneira bem rica nos problemas fundamentais do Brasil hoje, garantia de renda mínima, reduzir a volatilidade e garantir o direito ao trabalho para todos. Obrigado. Perfeito, PB. Obrigado. Sérgio? Não, eu não tenho muito a acrescentar, concordo com os 3 pontos do PB, gostei muito desse ponto que o PB trouxe no final, volatilidade versus flexibilidade, ou efeitos de curto prazo. Você quer resolver um problema de volatilidade de curto prazo, isso pode gerar efeitos perversos no longo prazo, produtividade. Se a volatilidade é toda absorvida pelas firmas, isso pode ter efeitos de desemprego crônico, e pode ter efeitos também de baixa produtividade. Isso gera um custo adicional para a firma, que tem a ver com esse custo de se segurar contra esses choques, ainda mais num ambiente cuja assim, oscilação, ou que os ciclos são muito curtos, a oscilação da renda é muito alta, como é o caso brasileiro. Na hora que você olha como que renda, o PIB per capita do Brasil oscila de um ano para o outro e compara com os países da OCDE, a gente oscila 2 ou 3 vezes mais, não lembro o número agora, mas as nossas variações são muito mais frequentes do que nos países mais ricos. Então, acho que esse é um excelente ponto que não estava aqui coberto pelas... acho que nenhuma proposta estava, de fato, pensando sobre isso, mas é um tema para se levar em consideração também. Mas, no mais, é isso, André. Obrigado novamente pelo convite. Tá perfeito. Obrigado, Sérgio. Já estamos passando 3 minutos da hora. Nós temos 2 perguntas no chat, do Paulo Henrique e da Sara. Não sei se alguém, um de vocês, 4, incluindo o Pedro, tem alguma resposta rápida para isso. A questão do auxílio emergencial com os CPFs, isso pode já incluir efeitos de expansão fiscal, agora aumentar a base. Talvez o Vinícius, com a experiência no cadastro, pode reagir rapidamente a isso, Vinícius. Os cadastramentos por aplicativos, eu tenho evidência experimental de que eles não pegam exatamente a parcela mais pobre da população, eles pegam uma parcela um pouquinho acima. Tem um erro de inclusão significativo. Se a gente olhar a PNAD Covid, a maior parte desses CPFs está entre o 2º e o 4º decílios de renda. Então, nesse sentido, para fins, por exemplo, do programa Bolsa Família, 2º decílio de renda já está acima de todas as linhas de elegibilidade, das linhas de elegibilidade tradicionais. Se a gente olhar a elegibilidade efetiva, a 2ª e 3ª linha ainda são importantes. Então, pode ser que tenha algum impacto fiscal, embora seja
para efeitos de avaliação do programa, erro de inclusão puro. Na nossa simulação não tem efeitos dessa focalização. A gente partiu tudo de 2019. E cálculos comparem os ganhos de focalização e perdas com questões de incentivo, a gente discute aquele slide que eu mostrei que tem as bolinhas verdes e vermelhas no texto em um pouco mais detalhe, e dá para tirar algumas conclusões nessa linha. Tá ótimo. Tá. Obrigado, Vinícius. Foram todas com PNAD contínuo e não com POF. Eu vou deixar os e-mails aqui para... Pessoal, tem mais algumas outras perguntas aqui, mas não quero alongar muito por causa do tempo. Vamos, por favor, envie os e-mails de vocês aqui no chat. Nós iremos encaminhar para todos os apresentadores aqui essas perguntas. De fato, se já usou POF, a questão da focalização, enfim, que foi debatido aqui. Tem muitas questões para serem discutidas, mas eu queria encerrar agradecendo a presença de todos os apresentadores, essa discussão extremamente importante e rica, e de todo mundo aqui, ficamos girando em torno de 50 a 55 pessoas. Quero agradecer a presença de todos aqui, e vamos seguir com essa conversa, pegar essa sugestão do PB e seguindo com aprofundar. Eu acho que é isso mesmo, é acertar os detalhes, convergir e acertar aí a nova agenda. Mas começa logo, André, tá mais que na hora, começa semana que vem já. Tá bom, então, enquanto você ainda está aqui no Brasil, isso, né? Tem que ser rápido mesmo, né? Tem que ser rápido. Tá bom, então vamos correr, juntamos aí os esforços daqui da gente, vocês aí do INSPER, vamos manter essa chama acesa, tá bom? Nos falamos então, e todos vocês estão convidados também. Obrigado, gente, um abraço. Valeu, André. Tchau, tchau. Obrigada.